Hum. Opa! Saudações, saudações, saudações. Deixa eu tirar um pouco desse brilho aqui do. Que testa cebosa na mente brilhante, né? Já disse o poeta. Nosso pó para tirar o brilho. Daniel HDR está aqui. Vou dar um oi. Ó. E agora vamos adicioná-lo. Eu tenho feito o seguinte. Ó, apareceu. Apareceu. Tá me ouvindo bem, deputado? Ah, agora melhorou pra caramba. Melhorou? Tá ótimo. Bah. Agora sim. Show, show. E já vamos começar porque a nossa pauta é imensa. Imensa, imensa. Me preparei, estudei. Vamos dar o tapa na pantera para sincronizar o áudio. Que Deus a tenha. Ah, estamos aqui. Estamos aqui, no tapa. Live do Feirão das HQs. Penúltima Velho. live. Amanhã terminamos esse ciclo com Iris Borges, que contará as histórias que só ela viu do Feirão. É. Eu não sei o que vem. Daniel HDR, o nosso convidado de hoje, esteve presente nas edições de número 16 e 17 na fase do Café Cartoon. Exato. Foi Exato, no Café bicampeão. Cartoon. Uma Isso. delas foi com o Rodney, né? Que o Rodney teve no estúdio, o Rodney Bukemi, lembra? Não, tu foi no. Tu e o Roger. Eu e o Roger Foi tu e o Goulart. Roger. Isso. Fizeram aqui Na e outra eu depois em tive. Novo Hamburgo. Isso. Eu tive como público, né? Também Sim, prestigiando, sim. porque eu me lembro que naquela vez estava o Rodney expondo, né? Também que ele tinha vindo como convidado, né? Isso, aquela vez foi no Café aniversário Cartoon. de um ano. Um ano. Era isso aí. É. Daniel, muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Eu estava acompanhando toda a tua saga de entrevistas, assim. Eu pensei assim, ele nem vai levar em conta, porque eu só fui lá aquelas vezes, né? E eu sou tipo arroz de festa e carne de segunda aí, pô. Nada. Pô, obrigado pelo convite, cara. Fico muito contente. Nós começamos estimulando a memória das pessoas aqui para que baixem as suas defesas e depois eu começo a pegar um pouco mais pesado. Primeiro produto de cultura pop que tu te lembra de ter consumido? Desenho, HQ, música, filme, série? De onde é que vem? Vem dos tokusatsu japoneses. Eu assistia com meu pai o Robô Gigante, Spectreman, Ultraman e Ultra Seven. Eu via com ele. Ele via também o Star Trek, que passava na TV. Hum, Eu acabava assistindo com ele. Eu não entendia lufas. Eu tinha 4, 5 anos. E como ele comprava quadrinhos, o quadrinho veio em seguida, né? E hum, foi muito louco, assim, porque eu não. Eu vi esses tokusatsu japoneses, eu não tinha contato ainda com quadrinhos de super-herói, mas ele colecionava os gibis da DC, os que saíam na hum. Ebal, e a Ah, primeira super equipe que eu vi foi antes de Super Amigos, mas antes do desenho da TV, foi a Legião de Super-Heróis. olha. Que é, aí ele comprava aqueles gibis que saíam no gibi do Superboy em preto e branco, né? E ele comprava o Fantasma também, foi um dos primeiros heróis que eu conheci. Mas o primeiro contato mesmo com produto de cultura pop, me recordo, foi o seriado. O Robô Gigante, o Spectreman, o Ultraman e o Ultra Seven, que a gente via. Eu estava Hum. comentando que ainda está caindo de maduro alguém fazer um estudo bacana sobre a influência dos oriental no Brasil, cara. Tem muita coisa assim, sabe? A gente pensa que é muito americano, mas, pô, é É. desde sempre, desde faz 60 anos que isso aí tá sempre ali, ó, marcando presença e formando gerações. Eu acho que tem que ter um pesquisador que faça o cruzamento de informações, porque, por Hum, exemplo,
O Gonçalo Júnior, ele falou muito sobre o papel dos quadrinhos nacionais com influência de mangá, do Cláudio Seto, no Paraná. Tu tem também pesquisadores que mostraram como os imigrantes construíram essa cultura do consumo do mangá em São Paulo, né, no estado. E tu tem todo o pessoal que fala das ondas, como o Marcelo Del Greco também, o Nagado, os caras que falam da entrada das animações na TV aberta massivamente, ali nos anos 90, né, que foi bem forte. Teve coisa antes, mas ali nos anos 90 teve a febre dos cavaleiros, tudo. Então, falta alguém cruzar essas informações e construir essa linha cronológica, né? E antes, ali como diz o outro, no nosso tempo tinha o Yamato, né, cara? O robô gigante. Sim, cara! Outras Porra, coisas. tu lembrou disso aí? Ô, Cris, eu assistia, era aquele bloquinho, né? Tu adora fazer no Facebook o bloquinho é tri. Então era assim, era Dom Drácula, Histórias Fantásticas, Pirata do Espaço e Yamato, na manchete. Quando chegava o Pirata do Espaço, eu tinha um manche que eu tinha feito de madeira. E aí eu fazia, o molequinho sentado na frente da TV, fazia que tava pilotando, e aí eles injetavam os braços, né? Os foguetes que tiravam o braço, e aí vinha a Patrulha Estelar, e era aquele dramalhão, assim, foda. Então é muito inesquecível, bom. Cara, inesquecível, muito bom, nem lembrar. Ainda no campo da memória, primeira HQ, qual foi? Primeira HQ que eu li pra valer, mesmo que eu consegui absorver a experiência da leitura? Que tu teve contato, pode ser até essas meio que herdadas, assim, que tava pela casa. Nossa, cara, assim, eu me lembro vagamente, como eu falei, dessas edições do Superboy que tinha a Legião dos Super-Heróis, né, desenhada pelo Kurt Swan e pelo Al Plastino, mas que eu me lembro bem que eu peguei a edição, né, eu segurei, assim, e pude ver a arte. Foi uma edição do Fantasma, não me lembro que número exato, que não era nem uma edição gringa do Fantasma, era uma edição brasileira do Fantasma, produzida no Brasil, assim. Mas era um gibi da RGE do Fantasma. E eu me lembro que foi a primeira vez que eu tive contato com o personagem, meu pai comentou do personagem, e aí isso gerou uma sequência que foi a gente fazer um álbum de figurinha junto do Fantasma. Que era um álbum que dava de brinde um boneco em tamanho real do Fantasma, de papelão, que ficava assim, que ele fazia assim com os braços. Assim. Sim. Eu ganhei até de aniversário agora, de Natal, eu ganhei do Fabiano Silveira, o professor Nerd, que fez o Arcast comigo também. Ele me deu de presente de Natal um facsímile desse álbum de figurinhas. E eu não acreditei, cara. Perfeito, assim, as figurinhas iguais, cara, impressa com o mesmo tipo de papel, coladas página por página, assim. Esse é um álbum que eu me lembro também, mas o primeiro gibi do Fantasma, eu sei que a capa, eu cheguei a fazer uma releitura da capa na exposição Ícones dos Quadrinhos, que foi do FIC de 2013, que o Ivan da Costa organizou essa exposição, e eu fiz uma releitura daquela edição lá, que tinha um caçador, assim, ele ia atacar um índio, né, um aborígene, e aí tu tinha o fantasma saindo de trás das árvores, como se fosse para defender o índio ali, e o caçador tá virando com o facão, assim, olhando para ele, e o fantasma vai pular em cima dele. Eu fiz a releitura justamente dessa capa desse gibi, que é o que eu me lembro mais antigo. Assim. Falho agora em não me lembrar do número, mas fico devendo. Vamos aliviar um pouco a sua memória e vou trazer outras coisas aqui. Todo episódio do ARG é uma tortura, a memória é do mesmo jeito. Aliviar um pouquinho. Aqui. Este aqui. Olha aí, cara. Porra. Este aqui eu trouxe para te contar como é que foi a minha epopeia para conseguir isso aqui. Porque o Dínamo fez uma promoção, a pessoa colocava uma imagem dela com algum material do Garcia Lopes e o mais votado Garcia ganharia esse sketchbook. Eu falei assim, cara, isso aqui vai ter que ser. E o que que eu fiz, cara? O que eu fiz? Eu montei uma planilha em Excel, Daniel. E comecei a computar os votos. Isso aí tu não sabe. Caralho, cara. Tu fez uma estatística...
Teve uma pessoa que Nossa, saiu tio. com 20 e poucos votos e foi, e foi. Eu falei assim, bom, vou começar a acionar minhas redes e tal. E tinha um período, né? Terminava numa data tal ali, não sei o quê. Isso, a gente botou uma data, E aí eu coloquei, bom, vou começar a acionar as redes, né? E aí fui pro Twitter, fui pro Facebook, olha, fui mensagem, assim, vota lá que eu tenho que Aham. ganhar isso aí, não sei o quê, um por um, cara. Pá, 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 pá. Comecei a contar os votos, né? Porque era na página ali que a pessoa votava e tal. E aí essa pessoa dos 20 e poucos passou, parou, eu passei por ela e daqui a pouco apareceu outro. Começou a acumular, acumular, acumular e me passou. Passou e estagnou, né? Aí foi todos os meus votos possíveis até faltando acho que 20 horas para terminar o prazo, essa outra pessoa começou a vir com voto. E voto, eu contando. Eu não tinha mais de onde tirar, tinha esgotado o meu eleitorado, cara. E eu ali, né, cara? Eu sei Ah, que ali pelas 20, 21 horas pararam os votos do cara. Eu falei, ganhei. e tu Deu. sabe que a gente ficava de olho para cuidar, para ver se não criavam um fake, essas coisas. A gente estava de olho mesmo, né? Porque porra, a gente fez a promoção do Pérez também, teve cara criando fake. Eu me lembro disso, cara, para fazer voto. Eu lembro. Aí sei que foi o meu primeiro contato que eu tive aqui com a arte. Tem um sketch do Batman aqui dentro. E ainda Uhum. falando sobre Garcia Lopes, Daniel foi fazer sua gloriosa lua de mel e me trouxe esta belezura aqui, ó. Eu vou mostrar. Ah, é verdade. Hoje é dia de mostrar coisas, mostrar itens Verdade. bacanas. A primeira, Pô, o primeiro desenho dele para descer, né? A primeira HQ dele. exatamente. O Hércules sem barba, da Maravilha, DC. maravilha, maravilha. É. Até te contextualizando, senão tu tá falando assim, pô, o Daniel foi na lua de mel e me trouxe isso aqui, e eu ganhei o concurso. Aí fica esquisito, né? Vamos contextualizar também, né? O Cris, é muito louco isso, que eu não conhecia ele. É. Ele era um ouvinte do ARG. Eu fiz esse concurso, ele mandou uma foto incrível de um encadernado que ele fez do Esquadrão Atari artesanal, assim, sabe? Uma coisa que hoje em dia não tem como tu ver reimpresso, sabe? E teve cara, eu me lembro que naquele concurso, teve cara que mandou a foto da namorada só vestindo camiseta Que com a loucura. arte do Flash, do Garcia Lopes, e o Cris ganhou, entende? Então teve apelo, cara. Aí conversa vai, conversa vem, a gente acabou se falando, eu te mandei, eu não te conhecia pessoalmente, te mandei E, o brinde pelo correio, né? E aí cruza informação, eu não sei se tu vai falar isso, hum, a gente já tinha se cruzado nos tempos do Taj Mahal. é. Aí essa molecada, que é tudo Robin ainda, não sabe sequer o que é Taj Mahal, né? Eles vão pensar assim, era o puteiro, alguma coisa assim. Não, não era. Não, não era. Explica aí, né, Cris? Taj Mahal foi uma casa de jovens que naquele lugar era o antigo Dragão Verde, que aí sim era uma casa de tolerância, muito Porra! antiga em Porto Alegre. Sim, da Farrapos, né, cara? Então é o que mais tinha. E durante um certo período, eu e o Daniel, a gente colocou som lá, ele na pista pequena e eu na pista maior, e a Na gente não se lambateria. conhecia, Na mas maldita frequentava lambateria. os mesmos lugares. Isso era muito, muito bizarro. A É gente vai falar verdade. sobre isso quando eu for comentar sobre o Hipólito, que Claro, vai chegar daqui a claro, pouquinho. claro. Mas Uhum. ainda estimulando a tua memória, tu quis ser outra coisa na vida ou não? Pois é, eu esbarrei de ser somente publicitário quando eu Hum, estudei publicidade e propaganda. Eu escolhi a carreira a formação de ser publicitário como um plano B, porque eu não sabia naquele momento se quadrinhos sim. seria uma coisa viável. Mas desde a tenra infância, assim, quando meu pai já havia falecido, meu pai ele sempre quis fazer quadrinhos e ele nunca pôde. Ele, ele chegava a fazer freelancer para agências de propaganda, mas ele teve uma estabilidade mesmo quando ele prestou concurso público e ele se tornou desenhista técnico da CE, da Companhia Estadual de Energia Elétrica. Quando ele veio a falecer, ele tinha essa paixão pelos quadrinhos, como colecionador, como um desenhista que nunca pôde fazer nada do tipo, assim, profissionalmente. Eu, com os meus 9 anos, 8, 9 anos,
já comprando meus gibizinhos ali, construindo a minha coleçãozinha. Uhum. Acompanhei os X-Men na saga da Fênix Negra, com a culminância da saga em Grandes Heróis Marvel 7. E a minha cabecinha explodiu. Eu pensei, cara, eu quero fazer isso. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu quero fazer. E naquele momento eu botei na cabeça, eu quero trabalhar com quadrinhos. Aí todas as minhas escolhas, até, elas orbitavam nisso. Quando eu entrei, tentando me inserir no mercado, eu vi que era difícil. Aí eu Uhum. pensei, onde eu posso trabalhar com isso? E a melhor escolha naquela época foi publicidade e propaganda. Mas não te mentindo, botei como segunda opção Hum. psicologia. Olha! Mas não teve como. Não Não, teve claro. como. Aí entrei em publicidade, mas cheguei a pensar muito nessa questão de estudar o comportamento. E é muito louco, porque quando tu se torna professor, que tem essa minha faceta também, você acaba dialogando com diferentes comportamentos e entende como Ah, dialogar com eles, né? sim, sim. Voltando para a arte, temos muitas artes para mostrar, e aqui, foi naquela primeira leva da minha coleção de Mulher-Aranha, foi feita pelo Daniel. Aqui É está ela. verdade. Aqui, Esse não foi naquele evento chechelento que teve em Novo Hamburgo, que tinha, que foi acho que foi no centro de eventos em Novo Hamburgo, né? isso, da FENAC. Que evento, que evento bizarro aquele, cara. E Tava aí tu muito tava frio, lá, né, cara? Tava muito muito frio. frio. Ah, E aí eu me lembro que tu me encomendou essa Mulher-Aranha, aí eu fiquei sabendo que tu gostava da Mulher-Aranha e foi divertidíssimo, cara. Eu gosto de fazer esses ângulos diferentes, assim. foi Todo com bacana. Copic, né? Foi E foi legal, foi ali legal. que eu comecei a fazer essa minha coleção. Aqui, ó, essa tua é número 2. Aqui está. A primeira foi do Pô, Weingarten, numeradinho, cara. que eu tava vizinho de mesa dele ali. Eu falei assim, bah, eu tava entre o Speed Racer, assim, e a Mulher-Aranha. Eu falei, não, acho que a Mulher-Aranha pode fazer mais variações de coisa e tal. E Sim. um pouquinho mais tarde, recebi também do Daniel e da Amanda este cartão personalizado aqui, ó. Ah, eu guardo Ah, tudo. sim. Aí nós já tendo essa amizade, né? Porque, como eu comentei, né? A gente, tu era um ouvinte do ARG, a gente foi se falando e de repente a gente foi cruzando informações. Quando a gente viu, a gente ficou amigo, né, cara? É, muito bacana. Isso aqui foi um presente do meu aniversário. Aniversário. Fiz lá na Getúlio. Uhum. Tava bem bacana. Exatamente, exatamente. Eu Sobre fiz, essas aí quando coisas. a gente Diga. comprou, a gente fez o cartão, falei assim, ele vai gostar de ver a Mulher-Aranha. Então deixa eu fazer essa Mulher-Aranha aqui pra ele no cartão, dito e feito, né? Muito bacana. Não só no Taj Mahal a gente circulava nos mesmos ambientes, mas também no Hipólito José da Costa, né? É mesmo, é mesmo. Algumas vezes eu estava lá fazendo pesquisas, lá naquele acervo, pesquisando e tal. Eu subia com algumas pessoas com pastas imensas, canudos, e eu, pá, tá rolando alguma coisa aí. Aí naquele elevador tinha lá um flyerzinho, assim, aula de desenho, parará, parará. Fala sobre Sim. isso, Daniel, e também sobre esse primeiro evento que todo mundo fala. Eu queria que eu ouvir da tua voz esse primeiro evento nerd que tu organizou. Ah, o Quademania, né? É. Cara, sim, deixa eu tentar resolver. O Hipólito José da Costa, ele foi, vamos dizer assim, não diria a sede, mas ele foi a base de operação das atividades de ensino do estúdio por muitos anos. Eu até diria que foram 14 anos lá, como parceiro da Associação de Amigos do Museu Hipólito. Inicialmente, né, eu fazia parte de um grupo chamado Visuarte, que nós fazíamos cursos no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. E Uhum. aí, nessa época dos cursos no Museu de Arte, resolvemos fazer um evento, né? E o evento que era para ser um fim de semana acabou sendo um evento de 2 semanas, o Eita. Quadrimania. E esse evento ocorreu no Hipólito José da Costa, que foi parceiro, sim, fortíssimo. Eu sempre vou ter que agradecer a figura da Edneia, que era a coordenadora de pesquisa lá do Hipólito. Ela abraçou junto com a gente, foi atrás de patrocinador para as passagens dos convidados e tudo mais.
E aí ocorreu esse evento lá, nós tínhamos a Planeta Proibido, tinha a Delicel, tinha um bocado de coisa, assim. E isso também me serviu para eu nunca mais fazer um evento grande como esse. Assim, eu botei na minha cabeça, nunca mais quero fazer um eventão assim, cara. Eu acho do caralho, do maior apoio para quem faz, mas não farei mais sozinho. Fazer dessa. Até porque eu não fiz sozinho também, né? Cada um fez a sua parte. Mas assim, foi muito estressante. Eu sei que o estúdio já, eu tendo atividade com o estúdio, que até na época se chamava Deadline, o Dynamo, ele foi ganhar mesmo o encorpamento do nome ali pelo final dos anos 90, né? Tanto que fez 22 anos agora. A gente tinha o curso no Hipólito, que a gente tinha feito o evento, né? Só que daí eu permaneci no Hipólito, saio do Mags e vou para o Hipólito José da Costa. E lá foi essa parceria muito longa, e a gente usava essa sala da pesquisa, que tu ia lá fazer pesquisa. Os pranchetões de botar os jornais antigos, eles eram muito úteis para justamente trabalhar com as páginas. Claro. E na sala Alberto André, que ficava no primeiro andar, ali de frente para o Correio do Povo, que a gente tinha as turmas iniciantes ali, né? Mas foi um período bem legal, ao mesmo tempo que era uma excelente localização. Eu nunca podia fazer tudo o que eu queria fazer, que acabou sendo possível quando eu montei o espaço físico do Dynamo na Zona Norte de Porto Alegre, né, com tudo que eu poderia oferecer para os alunos. Mas foi essa jornada, assim, tínhamos esse esquema, né, de andar ali pelos andares, e tu via a molecada toda com os pasta 3, tudo. Foi um período bem legal, eu tive um aprendizado muito grande, eu notei também que o que a gente fazia, eu e o Marcos Pinto, lá no museu, que ele dava aula junto comigo, a gente fazia sessões de vídeo, a gente fazia sessões de séries de anime, numa época que tu não tinha torrent, tu não tinha fansuber em tudo quanto era lugar, então a gente botava 60 pessoas dentro daquele auditório lá embaixo, sabe? Que beleza. Todo mundo vendo Macross, vendo Yamato, vendo um monte de coisa que nunca teria passado aqui no Brasil, a gente conseguia com legenda em português e fazia entrada franca. Então, assim, foi muito legal, muito legal. O Zé veio dessa época, o Zé Weingartner, o Eduardo Miller. Nossa, uma galera veio desse período, assim, que eles vinham nos eventos de anime, acabavam sabendo do curso e se tornavam alunos também. Né? Muito bom, muito bom. E mais ou menos nessa mesma época, eu estudava com o Denilson, nós não conversávamos sobre HQs, e ele te conhecia e a gente habitava os mesmos espaços, nunca se conhecendo. Que loucura, né? É o small fucking world mesmo. É bem isso. Quando eu assisti a live que tu fez com o Denilson, e aí o Denilson estava comentando desse crossover que vocês eram estudantes de história, e cara, o Denilson eu conheço quando eu tinha 14 anos, sabe? A gente ia para as reuniões do Quadrante Sul, e eu estava terminando de ver o último episódio do G.I. Joe, nos comandos de ação na Globo, e aí a gente saía, pegava o metrô, ia para casa do Gervásio. Cara, é muito louco isso, né? Como no fim essas coisas, essas boas vibrações, elas acabam se cruzando. E é muito legal também que quando falta comunicação, a gente não sabe dessas coisas, né? Quando que eu ia saber que lá no Taj Mahal, o cara que botava som na outra pista também gostava de quadrinhos, sabe? Não tem como. Nunca teria como saber, né? Também. Mais trabalhos de Daniel HDR, este aqui. Olha aí, o Leviatã. Shadow, maravilhosa. E obrigado, também cara. teve aqui uma arte, que isso aqui já é muito mais que um esquete, uma arte bacana aqui. Sim, do Sombra. E, Daniel, trabalhar com o Sombra, que é um dos ícones fundamentais do quadrinho. Por favor, fale. Trabalhar com o Sombra foi algo inusitado, porque eu estava numa sequência de trabalhos com a DC Comics. O trabalho do Sombra, ele veio logo após uma graphic novel do Kiss, que eu fiquei envolvido também. E ele estava no momento que eu estava aguardando uma resposta por parte da DC da segunda temporada de dos títulos da Hanna-Barbera, né? Eu estava aguardando o retorno disso, porque eu me lembro que o primeiro título da Hanna-Barbera, com Space Ghost, com os Flintstones, teve toda aquela primeira safra.
eu sempre curti aqueles personagens, e aí a gente já estava vendo de pegar histórias backup, talvez, dessa segunda etapa. Quando veio o Projeto do Sombra, uma minissérie fechada, 6 partes, com o roteiro do Dan Waters e do Simon Spurrier, puta de um roteiro, sabe? Eu não pensei 2 vezes, eu falei assim, olha, não vou esperar e vou fazer. E eu já tava naquela, assim, pô, eu nunca tinha feito um personagem urbano, assim. Sim. Todo mundo ficava, porra, Daniel, tu não quer desenhar o Batman, tu não quer desenhar o Batman. Daí, quando eu peguei o Sombra, eu não tive mais a necessidade nenhuma de desenhar o Batman. Porque todas as possibilidades de narrativa, de cenas soturnas e legais, eu pude explorar com essa minissérie. Então foi muito divertido. Muito mesmo. E foi um trabalho de imersão, assim, porque eu tive que fazer uma boa pesquisa. Eu acabei relendo as histórias que eu tinha lido lá da Ebal, do Michael Kaluta com Dennis O'Neil. Reli o material do Shaking, do Howard Shaking, do Bill Sienkiewicz, do Kyle Baker. Reli o do Garth Ennis, que saiu pela Dynamite também. E aí eu pude me munir de toda uma mitologia. Comecei a ouvir até as radionovelas com Orson Welles, sabe? Tem todas elas na internet. Então foi bem legal, assim. Deu para entrar no espírito muito bom. Assim. Mais 2 artes. Você está sendo corrido porque eu tenho muita coisa para mostrar aqui. Prometo que eu falo menos. Este print aqui, ó, do Galacto. Esse print aqui é o print número 1 de 100. Consegui lá, ó. Tu pegou o 1, cara? Caralho! Por acaso. Putz, esse print foi lá da exposição Nepotética, né? Da Caixa Materna, que era a exposição que a gente organizou homenageando o Kirby. Esse aí também tá cheio de viúva. Esse print aí. Todos os prints que esgota a numeração, eu não vou reimprimir. Aí eles só ganham viúvas, porque aí os caras ficam, não achei mais. Tá? Não, quando eu vi no dia lá, eu comentei com o Fabiano, né, com o Leonardinho, cara, quer ficar com esse aí? Porque geralmente o número 1 é da casa, né? Fica pra casa. Sim. Ele, não, pode levar, tu comprou aí, beleza. Eu não fiz gosto de pegar o número 1, peguei ali por causa da arte, né? Deu a casa. Mais parabéns, outro aqui, que isso aqui teria que virar outras coisas, isso aqui é maravilhoso. Então, esse desenho faz parte do pitch, né? O pitch que eu acabei apresentando para Space Ghost, né? Eu cheguei a fazer ele até numa live, mas ele já foi focando isso. Então, quando teve esse approach, eu tinha feito um sample de 3 páginas do Space Ghost para mostrar, posso pegar agora a arte, né, do segundo arco de histórias, manda aí. Eu fiquei esperando, porque todos esses projetos da DC Hanna-Barbera, eles eram de uma outra divisão dentro da DC, que não era a que eu já estava trabalhando. O cara, eu preciso trabalhar, daí ao mesmo tempo veio a oferta da Dynamite com o Sombra, eu falei, não, vamos pegar o Sombra. Aí acabou sendo uma outra galera, e eu te falo que eu fiz uma escolha boa, porque as histórias desse segundo arco que foi feito não eram muito boas, das histórias da Hanna-Barbera, com os heróis da Hanna-Barbera, né? Então eu me escapei, dá pra se dizer que eu me escapei de pegar uns roteiros meio bizarros. Não, e se tu for pegar assim nessas releituras e essa nova fase do Sombra que tu mencionou aí, que está sendo ditado acho aqui pela Mitos, errei? A Mitos pegou os clássicos, né, do que a gente falou agora há pouco, estão relançando. Isso. Cara, tu tá dentro dessa grande companhia aí, velho, então... Né? Eu já andei pensando a respeito disso. Eu já andei pensando a respeito disso. Porque não são feitas tantas coisas com esse personagem. Ele é um personagem difícil de trabalhar e, ao mesmo tempo, ele é um personagem que os licenciadores, eles são muito rígidos. Muito rígidos. Então, assim, o fato de ter sido selecionado para fazer o projeto, o fato de ter tido essa liberdade e a abordagem dessa história também, ela é uma abordagem bem contemporânea. Ela trabalha sobre como é o papel do Sombra numa sociedade de hoje, como, de repente, o que ele fazia pode ser distorcido por outros pontos de vista. Exato. Então, assim, é uma história bem... ela vai direto ao ponto, sabe? Ela dialoga com diferentes épocas, tanto dos anos 20, 30, 40 até os dias atuais. Né? Então, foi um projeto
Foi muito bom eu não ter pego o trampo aquele outro. Foi muito bom. Daniel, tu vai em eventos desde sempre e nós tínhamos uma modus operandi até a pandemia. Como é que tu É, imagina que vai ser pós-pandemia? O que que vai mudar? boa pergunta. Acho que, assim, quem esteve em eventos agora antes das, das quarentenas pode ter certeza que foi o último momento que teve contato com eventos à moda antiga, né? Sim. Porque a parte de questões sanitárias, de distanciamento, a própria interação fã e ídolo, seja um autor, um desenhista, um ator, etc., vai mudar muito. Mas eu acredito que o que nós possamos ter de eventos nesse próximo semestre, ainda mais aqui no Brasil, é uma questão muito delicada. Uhum. E eu acho que essa tendência dos eventos digitais, ela tá aqui para, pelo menos, enquanto tu não tem uma medida mais longeva para resolver Sim. a pandemia, seja de vacina ou de cura, né, ou de imunização temporária, enquanto isso não ocorrer, eventos de grande porte, como nós tínhamos, com filas, com gente amontoada, pegando em itens de interação lá, onde os outros pegaram, não vai ter tão cedo, né? É, Eu sempre é, costumo dizer assim que se os caras resolverem fazer um evento agora, depois, sei lá, no segundo semestre, vai ser uma centopeia humana de eventos. Assim, vai ter um evento conectado no fiofó do outro, e tá todo mundo achando que lá na ponta da cadeia tá a CCXP, mas eu não sei o que vai acontecer, sabe? é. Realmente não sei. Não sei. Vamos adiante. O futuro a Deus pertence. Nós temos ainda Isso 18 aí. minutos e algumas questões para serem mostradas. E aqui um presente que eu ganhei este ano. Ah, É aqui feito você em há de papel ver. preto. Sim, É o eu me sombra. dei o trabalho, eu abri ele, né? Eu sou desses, eu abri, fui ver qual é que era e tal, a técnica. E aqui fica o meu registro de muito obrigado. Isso aqui vai para a parede. Obrigado, Em cara. breve. Em Muito breve. obrigado. É só chegar o saco Tu do emoldurou aspirador. pouco. Não, eu já tinha a moldura. Cheguei, Uhum. Pô, maravilhoso, ficou bonito maravilhoso. com essa moldura preta, hein? Sim, Ficou ficou. bonitaço. Ah, pelo amor de Deus. Obrigado, cara. Daniel, eu já fiz essa pergunta para ti agora naquela live, mas aquela live tua é outra coisa. O que vale é a minha live. Para mim, né? Para mim, o que vale é a minha. Na sua cronologia pessoal, a pergunta será feita pela É, primeira vez agora. claro. Top 5 pessoas que tu conheceu e te emocionou da cultura pop. Top 5. Só 5. Chris Claremont. Tá. Chris Hum, Claremont. Conheci, ficamos amigos. George Pérez. George Pérez, eu tremia feito vara de marmelo quando eu conversei com ele. E aí, depois, quando ele veio para o Brasil no FIC, que eu apresentei o painel, né, que a gente entrevistou ele e tudo. José Luiz Garcia Lopes, que hoje em dia eu já estou bem mais tranquilo, mas ainda me lembro quando eu colecionava as figurinhas, né, sim, sim. do Super-Heróis em Ação, né? Também, a primeira vez que conheci ele, eu não conseguia falar. O Joe ficou assim, porra, né, você não falou nada. Cara, eu não conseguia. Daí, só um ano depois que eu tomei vergonha na cara e comecei a falar com ele, a gente ficou amigo. E já estou no em 3, né? 3. Garcia, tá? Joe Kubert, que eu tive o Olha. prazer de conversar alguns minutos na minha primeira ida para Nova York Comic Con. Sim. Eu, eu fiquei bastante comovido quando eu pude ver o Shimamoto pela primeira vez, pessoalmente. Fiquei muito contente quando ele foi homenageado como artista lá na última edição da Sim, sim, CCXP. sim. Era um cara que eu tinha contato, não tanto quanto o Denilson tem contato com ele, mas ele sempre me tratou muito bem. E quando eu, com os meus 15 anos, li ele comentando sobre um desenho meu publicado no Tchê, do Zine do Denilson, dizendo que esse guri ainda vai dar muito que. Esse menino vai dar muito o que falar, olha o domínio de luz e sombra que ele tem. Quando eu Olha. tinha a idade dele, eu tinha 15 anos, ele falou assim, quando eu tinha a idade dele, eu não fazia metade do que ele faz.
Quando eu li isso, eu lembro, e aí tava eu, profissional, indo lá, vendo ele ser homenageado na CSP, eu me molhei todo, sabe? E eu acho que um último cara que eu conheci e fiquei, assim, eu fiquei impressionado, sabe, com a aura dele, foi o Maurício de Souza. Foi um cara que, quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo depois de ter colaborado com os 950, né? Uhum. Eu achava que ele não lia as histórias, que, sei lá, ele botava o Sidão para fazer isso, e a primeira coisa que ele fez foi dizer para mim assim, como é que tu teve aquela ideia a respeito do Penadinho? Aí eu pensei assim, ele sabe que eu botei o Penadinho na história da Tina. Aí ele falou o que acontece, que eu não vou falar, para quem não leu, para não dar spoiler. Aí eu fiquei para mim mesmo, meu Deus, ele leu, cara. Sim. Aí eu falei, pois é, aí nós conversamos, e aí falamos dos gostos, de desenho, tudo. Ele pediu para eu fazer um sketch daquele Penadinho que eu fiz. Mas o fato de ter conhecido ele, sabe, também assim, você está na frente de um registro vivo, assim como o Shimamoto, da história do quadrinho nacional. Tem outros nomes que eu poderia citar aqui. Para não cometer injustiça, o Watson Portela, conheci pessoalmente, sim. Cara incrível, e tem outros, mas daí eu vou cometer injustiça, vou deixar alguém de fora, sempre tem isso. E o bacana é quando eu já conversei com o Maurício 3 vezes. Uma em Alvorada, depois uma segunda lá na MSP, onde a gente ficou mais de 1 hora conversando, cara. Eu, ele, o Sidão e a Iris. E aquele momento assim que tu não tem que parar para tirar foto, sabe? Tu tem que deixa falar. Joga junto com o cara, sabe? Eu sou desses, Cris. Eu não gosto de ir em show, por exemplo, e ficar fazendo videozinho do show inteiro. Vive o momento. Isso aí nunca vai ser apagado da tua memória. É exatamente isso. E a outra vez foi quando eu fui lá para São Paulo para ver a exposição da Mônica e daqui a pouco correu, barata voou e o cara tá aí, não sei o quê. E eu falei para ele, eu tinha falado para ele na noite anterior, tô indo para São Paulo aí no Twitter de madrugada, que é sempre ele, né, no Twitter de madrugada. Aí, sim. Quando eu cheguei perto dele, eu falei, não te falei que eu vinha para São Paulo? Ele, você que estava falando comigo no Twitter? Eu, sim. No Twitter. Aí, cara, ele falou assim, você não tem nada para eu assinar aí? E aí eu falei, cara, e aí eu tava com uma sacola da Starbucks, que eu tinha pegado os cafés ali, de encomenda. Assina o meu copo da Starbucks. Eu pedi para ele assinar na sacola, velho. E ele assinou. Eu entendi, mas... Maravilha. Que e legal, outro momento bacana foi tu que me proporcionou, né? Quando a gente saiu para jantar com o Garcia. Então, a emoção ali... Eu vi, cara, eu vi. Era você e o Targes, né? Vocês dois tinham voltado a ter 10 anos, assim. Foi muito legal, foi muito legal. E te lembra que ele teve cãibra? O Garcia estava comendo tão bem, a gente foi na churrascaria, ele teve cãibra. O garçom não sabia o que fazer, levou banana pra ele, né? Lembra? Levou banana, cara. Sabe, eu me senti naquele filme do Poderoso Chefão 3, né? Que o Michael Corleone tem uma queda da glicemia dele no Vaticano. E o padre chega assim, traga um doce, não sei o quê. E eu gritei eu gritei pro garçom, traz banana! Eu lembro. Que maravilha. Vamos adiante. O tempo urge e a casa está pegando fogo. Tem que pegar só uma HQ. Qual é? Porra, cara. Só uma. Puta que pariu, cara. Deixa eu pensar. Velho, assim, eu vou sair do óbvio, tá? Eu não vou ficar, Watchmen, não sei o quê. Eu vou pegar o Grandes Heróis Marvel 7, que eu tenho autografado pelo Claremont, que é a edição da época, e a edição que quando eu terminei de ler, eu fiquei assim, meu Deus, essa edição mudou a minha vida. Essa edição foi quando botei na cabeça que eu queria fazer quadrinhos, sabe? Essa edição, inclusive, eu tenho ela guardada, eu estou para emoldurar ela como você fez com esse desenho do Sombra. Eu tenho que emoldurar ela, porque ela realmente é muito importante. Mais arte. Aí do nada ele me manda um WhatsApp, um Messenger, desta imagem aqui, quando estava em preto e branco ainda. Olha o tamanho disso aqui.
Olha o É tamanho disso verdade. aqui. É um Essa aqui é desenho, é um desenho que botou ela numa pose estranha antes do Manara. exatamente. Mas eu gosto muito dessa aqui, ó. Dessa aqui em preto e branco, grayscale aqui. Ah, muito linda. Eu vou te dizer que eu prefiro ela também. Eu achei o semblante dela ficou mais contemplativo, assim, ficou É, mais ficou legal. mais soberana, assim, muito bacana. Curti. Obrigado, cara. Vamos adiante. Marvel ou DC? Na atual conjuntura, Image Comics. E-mail. Bah. E eu não me refiro aos super-heróis, eu me refiro ao que eles têm oferecido para o mercado. Quadrinhos como Sim. Saga, como o próprio Uhum. Walking Dead, como Low, como Paper Girls, entre outras coisas, sabe? Mas se eu for falar no meu coração ali de molequinho, a Marvel tem personagens que vale a editora inteira que fizeram a minha infância ser muito rica. Porém, Sim. a grande eloquência dos personagens da DC e quando tu entra na mitologia deles, assim, quando eu desenhei o Superman durante 2 anos, trabalhei com a Legião dos Super-Heróis que eu citei, sabe? Não há o que discutir, sabe? Com todos os reboots, tudo, eles são personagens que são pedras filosofais do gênero. Eu imaginei que a resposta seria DC de cara, porque a Image ela amadureceu muito bem, né? Ela Pois cresceu, então, como incorporou. autor, como autor, eu vejo muita coisa boa na Image. É, E que sim. é uma possibilidade para tu atrair novos leitores, diversos novos leitores. Mas como fã do personagem e não do que está sendo produzido, de tudo que está sendo produzido agora, a DC ela bate mais forte no meu coraçãozinho do que a Marvel, por exemplo. Assim, tem coisas muito legais na Marvel, mas a DC, a DC é o teu tio bêbado, que você Hum, sabe que ele fala merda às vezes, mas é aquele cara que te traz boas lembranças da infância. Então você respeita ele. Ele pode falar uma merda de vez em quando, mas ele é um cara legal. A DC é esse aí. DC é esse tio. Olha só, lembrando do casamento. Isso aí, cara. pronto. Edição É isso aí. limitadíssima. Essa edição Ok. é limitadíssima. Guardado, guardado. Momento Abujanra, onde farei duas perguntas fundamentais. Ah, Daniel, o que é o nerd? é uma pessoa que acha que o que ela já tem já basta, mas geralmente ela esquece disso e acha que ela precisa ter mais do que precisa. E aí eu abro num contexto bem geral, assim, porque esse momento de pandemia tem mostrado para muitas pessoas que pode se viver com pouco, ao mesmo tempo que coisas que a gente não dava muito valor, como o convívio social, como a gente, eu digo as pessoas, né? Sim, Mas sim, sim. eu sempre dei valor para isso. Mas o convívio social ou a liberdade de ir e vir, sabe? De você poder fazer coisas sem ter o medo do que possa Uhum. acontecer, quem tocou naquilo. É, muita gente não tem se dado. Começou a se dar conta sobre isso somente agora que foi privado, né, disso. E geralmente o nerd é aquele cara que acha que tem que ter ele tem um core dizendo que não, é isso que eu acredito que é a verdade definitiva, mas ele percebe que ele não precisa ter razão de tudo. Eu acho que ele não precisa ter razão de tudo. Ele não É. precisa achar que o que ele leu na infância é algo que não deve ser mexido, não deve ser revisitado ou reapresentado para uma nova geração. Por isso que eu digo, aceite o Discovery, Gilson. Aceite o Star Trek Discovery. Um abraço pro nosso amigo Gilson, mas por favor, cara, é bizarro, mas é para um outro público. Aceita o Discovery, Gilson. Mais uma pergunta Abujanra. Daniel, o que é Olha, o fã? o que é o fã? É. O fã é aquela pessoa que consegue ver relações
no seu dia a dia ou nas coisas em que procura valorizar em algo que para as pessoas de fora não teria relação alguma. Por exemplo, assim, o cara que é fã de uma banda, ele vai conseguir enxergar em momentos da sua vida aquela trilha sonora, ou até mesmo Hum, o cara que é um fã de um determinado personagem consegue ver nos atos do amigo, da pessoa amada, muitos valores que ele tomou contato com aquele personagem na sua tenra infância, sabe? De nobreza, de altivez e tudo mais. Então, acho que o uhum. fã, ele consegue criar essa relação de algo que ele gosta em vários espectros da vida comum dele. Quase chegando ao final, temos 5 minutos e tem duas artes para mostrar. Uma é deste livro aqui, Olha aí, que tenho este aqui, ó. o Esta Raio Negro. releitura que tu fizeste do Raio Negro. É Livro muito, muito maravilhoso. divertido. Esse Tem livro aí. um ArgCast também que fala sobre isso também, maravilhoso. Uma Fica verdadeira como. aula com o Franco de Rosa. Ah, pelo amor de Deus, excelente, excelente. E por fim, a mais recente arte que eu tenho do Daniel HDR, que é esta aqui, ó. Feita ao vivo. Ao vivo. Tá lá Ao no vivo. YouTube para as pessoas verem como se faz. É verdade, Maravilhosa. cara. Foi feito ao E vivo. esta aqui é a de número 40. Olha só, quer dizer que tu tá com 40 artes da Mulher-Aranha já? Já. Meu Deus, cara. Cara, que Maravilhosa. coleção, hein, velho? Pô, parabéns, cara. Obrigado. Peça 40, número redondo. Isso, 40. E mostrando esta peça, temos ainda 4 minutos. Nossa pauta foi cumprida, porque aqui é trabalho. Tu acha que não tem pauta? Aqui tem, ó. Tá aqui as perguntas. Ó. É muito organizado. Ah, tem que ser, tem que ser. 4 minutos para que eu te agradeça a presença. Muito bacana. Obrigado, amigo. E, por favor, fale o que quiser agora. O espaço é teu. Bom, deixe-me pensar. É muita coisa. Nesse atual momento de pandemia, eu, como um autor de quadrinhos e que adoro o convívio com os meus colegas, tanto que o ambiente do estúdio ele é sempre colaborativo, tem os outros desenhistas como o Gustavo, o Matias, o Rogério, sabe? A gente está sempre trocando ideia lá, o João Lucas, o Gabriel, etc. Mas a gente está tendo que ficar distante um do outro, então, além dessas conversas à distância que a gente costuma ter, eu tenho feito as minhas lives no meu canal do YouTube, youtube.com/DanielHDRArts. São lives, não diria que são diárias, mas eu tenho feito muito mais produção de conteúdo ao vivo. Teve a live que foi feita esse desenho da Mulher-Aranha, que foi uma live vinculada a um evento que rolou na Holanda. Foram 10 horas de live, como eu falei brincando, parecia um teleton, assim, eu fiquei sem parar, na linha de CCXP mesmo, desenhando direto. E amanhã, a partir das 18 horas, vai rolar no meu canal uma festa junina online, que vai ter uma rifa de desenhos, inclusive. O pessoal compra lá o ticketzinho, R$ 13, e vai concorrer a páginas originais minhas, a sketches, a bustos pintados com aquarela, edições nacionais importadas de material meu publicado. Então vai ser um agrado que eu estou fazendo para os espectadores do canal. E eu gostaria de contar com a audiência aqui do Feirão para dar um pedacinho da novidade que nós vamos dar full amanhã. Saibam vocês, queridos seguidores aqui do perfil do Feirão, que o Papo Dinâmico terá uma versão online que vai ocorrer no início de julho, que nós arrecadaremos doações para a CUFRS, certo? E que vai contar com streamings fodões. Para começar, vai ter um crossover ArgCast, Omelete, Universo HQ e MDM. Vai rolar a presença de convidados nacionais e internacionais desenhando ao vivo, e os desenhos que serão desenvolvidos vão entrar para venda, e tudo que a gente arrecadar nessa live vai ser revertido para comprar cestas básicas lá na CUFA-RS. E material de higiene pessoal, álcool, máscaras protetoras. Então, quem quiser saber mais do Papo Dinâmico 2020, pode assistir amanhã a live que vai rolar. A partir das 18 horas, eu vou estar com vestido de caipira, Amanda também.
vai rolar a rifa de desenho, vamos estar tomando quentão, comendo pinhão, pipoca, e é isso, só. E o ArgCast, que é o meu podcast, tudo isso aí você vai poder acessar nas minhas redes sociais, no @DanielHDR, tem todas as informações lá também. Daniel, muito obrigado. Obrigado eu, meu irmão. Fique bem. Nesse momento, o recado final só pode ser aquele. Saia um pouco de casa, proteja as pessoas que você gosta, ligue para elas, peça colo, dê colo, daqui a pouco a gente vai se encontrar fisicamente em poucos meses. Isso, vai passar, gente, vai passar. Vai passar, vai passar. Já está passando. É um exercício de Isso aí. paciência. Seja forte de espírito e saiba que logo a gente vai estar todo mundo junto. Abraço para ti, para a dona Marlene, para o Martin e para a Amanda. Abraço, manda um abraço para a Lady Spoleta. Pode deixar. Tchau, queridão. Até mais. Obrigado. Tchau. Ah, deu bem certinho no tempo. Credo. Yes! Isso aí.